Olá, meu nome é Eduardo Nóbrega, eu sou profissional da área da dependência química, sou idealizador e apresentador do programa Recuperação ao Vivo e idealizador do portal paradependentesquimicos.com.br. E hoje o nosso assunto é internação involuntária. Você deve se perguntar por que uma internação involuntária ou voluntária, que eu acho até esse termo um pouco equivocado, eu vou dizer isso mais à frente, mais adiante nesse vídeo. Porém, uma internação involuntária, você pode estar passando por problemas com um familiar dependente químico ou com você mesmo, um próprio dependente químico, passando por dificuldades em tomar a decisão de uma internação, seja ela voluntária ou involuntária. No caso, internação involuntária, se você tem um familiar dependente químico precisando de ajuda, que não consegue enxergar a necessidade de um tratamento para a dependência química, você pode estar se perguntando e pode estar se indagando o seguinte: poxa, eu já fui muito mal mãe, eu não fui uma boa mãe, eu não fui um bom pai, e o que ele vai pensar de mim, uma internação involuntária, o que de repente como ele pode reagir a uma internação involuntária, e muitas outras questões que você pode estar se perguntando nesse momento, um momento de fragilidade da sua parte, um momento de fragilidade de toda a família, onde seu filho pode estar numa fase crônica da dependência química. Bem, eu costumo dizer que é melhor a gente não esperar a que aconteça o pior. Então, se você está numa fase, ou melhor, se o seu ente querido está numa fase de dependência química crônica, que chegou a um ponto onde de repente ele vende as coisas de casa, ou se ele não vende as coisas, ele não consegue parar de usar por conta própria de forma alguma, ele não consegue fazer absolutamente nada sem o uso de drogas, muitas vezes ele perdeu de repente o emprego, perdeu uma namorada, perdeu entes queridos, perdeu até mesmo credibilidade em outras áreas da vida. Pode ser que ele tenha perdido até mesmo a vontade de estudar, pode ser que ele tenha perdido a vontade de fazer coisas que ele fazia antes, praticar um esporte, etc. Isso tudo aconteceu porque passaram 3 fases da dependência química, que é a fase inicial, a crucial e a crônica, que ele pode estar nessa fase crônica. E o que fazer, então, se a gente se pergunta muitas vezes, se você pode estar se perguntando muitas vezes essas questões de internar ou não um familiar, um ente querido? Essa é uma questão muito delicada, mas eu posso adiantar a você o seguinte: é melhor que você entre com um recurso de ajuda, ou seja, busque por um tratamento, mesmo que involuntário, para com que não aconteça o pior. Não estou dizendo morte, mas as consequências da dependência química são inúmeras. Uma delas seriam sequelas irreparáveis, doenças associadas, por exemplo, à esquizofrenia. Ele pode estar passando por questões paranoicas, pode se tornar uma pessoa com síndrome do pânico. Então, antes que isso aconteça, seja de longo prazo, é bem possível que você consiga deter por ele, já que ele não enxerga a necessidade desse tratamento. Pois bem, agora eu vou dizer como funciona uma internação involuntária. A internação involuntária, a princípio, ela é feita através, primeiramente, pela família. A família que toma a decisão pelo dependente químico, porque nesse momento ele não está em condições de enxergar a própria doença, as consequências da dependência química, ele não está em condições de se cuidar, ele não está conscientemente com todas as suas faculdades mentais de acordo para com que ele consiga tomar decisões por si mesmo. Então, nesse momento, é preciso que alguém da família tenha essa força, esse amparo, para com que ele consiga, então, enxergar a que ponto chegou a sua dependência química. E uma internação involuntária é uma das opções, se não a melhor. Neste caso crônico, se você está passando por isso que eu te falei. Então, como funciona o início? Tá? Uma internação involuntária, a gente sugere, nós, do Paradependentes Químicos, sugerimos que você busque ajuda conosco, e busque ajuda, não precisa ser conosco, mas com que você consiga
levar esse dependente químico não de uma forma enganada, mas sim com profissionais da área da remoção, profissionais que vão buscar o seu ente querido, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, sua mãe, dependente de álcool ou outras drogas, vão buscar o seu ente querido e levar até a clínica. De que forma? De forma profissional. Ah, mas ele vai bater no meu filho, vai bater na minha esposa? Não, 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 de forma alguma. Esses profissionais, eles são preparados, eles apenas contêm, eles apenas imobilizam o paciente para com que ele também não machuque as pessoas, os profissionais da área da remoção. Então, ele vai até a clínica removido por essas pessoas, muitas vezes de maneira descaracterizada, ou seja, sem ambulância, para não chamar a atenção da vizinhança, por exemplo, para as pessoas não ficarem sabendo o que você está passando. Muitas vezes isso é constrangedor, eu sei, mas é necessário. Então, o profissional da remoção ele vai fazer esse deslocamento apenas, tá? É um profissional que realmente está muito bem preparado, ele vai com uma equipe que faz a contenção do seu ente querido e o encaminha até a clínica de recuperação. Sendo assim, dentro da clínica de recuperação, como funciona o processo de internação involuntária? Será que funciona? Será que realmente é um momento de internar um dependente químico? Todas essas questões devem estar passando pela sua cabeça. Bom, eu vou dizer para você que muitas vezes, a maioria dos casos de internação involuntária se tornam internações voluntárias. O dependente químico ele chega na clínica de recuperação, numa clínica idônea, obviamente, e nessa clínica ele é atendido e abordado com muito carinho, com muito amor, com muita compaixão e muita empatia pelos outros companheiros que também estão ali pelo mesmo problema. Ele nunca vai estar sozinho. Ele vai passar por uma fase de conscientização da própria doença, uma conscientização da própria condição em que ele se encontrou, em que ele se encontra devido à dependência química, que ele não conseguia enxergar isso antes. Então, nesse momento, ele começa, então, a agradecer até mesmo aos familiares. Quanto tempo dura isso, Eduardo? Você pode estar se perguntando. Isso aí, para acontecer, essa fase de conscientização, ela acontece em cerca de 15 a 25 dias. É só isso. É uma fase onde ele vai perceber, parece pouco, parece que são poucos dias, mas não é. Para quem está num regime de tratamento intenso, é bastante tempo, é um tempo onde a pessoa consegue se dar a oportunidade de pensar em si mesmo, em si mesma, e ele consegue então ter essa condição, essas faculdades mentais então começam a voltar com lucidez, e ele consegue então enxergar e conscientizar-se da necessidade do próprio tratamento. Após a fase de conscientização, vem então uma outra fase, que é uma fase de aprendizado, uma fase onde a pessoa já está motivada a encontrar as ferramentas certas para com que ele consiga se manter limpo após a internação. E ele já teve contato com a família, você já ligou para o seu familiar num primeiro momento, nos 15 primeiros dias, e após um mês você já tem a primeira visita. Pode ser que ele não esteja 100%, mas você vai notar que seu familiar vai ter ali um avanço muito grande. Ele teve um avanço muito significativo no sentido de ele tratar bem vocês. Pode ser que não. Pode ser que ele demore um pouquinho mais. Cada ser humano é único. Porém, a grande maioria, 90%, realmente consegue enxergar a necessidade de se tratar e aceita o tratamento. Então, nessa fase de aceitação do tratamento, ele começa a participar das atividades com mais assiduidade, ele começa, então, a perguntar para os profissionais da clínica como ele deve fazer para se manter em recuperação, que muitas vezes fazia tempo que ele não ficava limpo. Quantos anos que ele não ficava limpo, que ele não ficava abstêmio? Pode ser meses, anos, mas dias.
Parece uma eternidade na adicção ativa, usando drogas dia após dia, sem conseguir comer, sem conseguir dormir, vendendo todas as coisas, não levando em consideração a vontade de ninguém, pensando apenas em si mesmo. Isso tudo sem querer fazer e sem querer ser a pessoa que o dependente químico se tornou. Então, muitas vezes é necessário. Então, nessa fase, ele começa, então, a buscar cada vez mais recursos dentro das temáticas, dentro das palestras que existem na clínica, das reuniões terapêuticas, das terapias em grupo, dos atendimentos individuais. Ele começa a buscar as ferramentas, porque aquele é um momento único para ele. É um momento onde ele vai conseguir, então, a recuperação. É um momento onde ele vai conseguir sair e viver depois da internação, depois desse pequeno início de tratamento que dura cerca de 4 a 6 meses, depende da clínica. Então, nesse momento, ele vai começar até mesmo a ajudar os outros companheiros de recuperação dentro da clínica. Ele começa a querer contribuir com aquilo que lhe contribuíram. Então, a ideia de internação involuntária é uma ideia boa, é uma ideia que funciona. Essa seria a minha resposta para você nesse vídeo de hoje, tá? E com relação àquilo que eu acho, que eu prometi a você sobre o termo internação voluntária, eu acredito que seja um termo equivocado, porque ninguém quer se internar voluntariamente. Pode ser que ele queira se tratar de maneira voluntária, porém ninguém quer se internar de maneira voluntária. Então o termo ideal talvez seria tratamento voluntário. Ok, mas não uma internação. Então acredito que todas as internações, entre aspas, são involuntárias, independente da maneira com que essa pessoa chegou até a clínica. Então, eu aposto muito na internação involuntária. Conte conosco, entre em contato, fique à vontade, veja as clínicas que nós temos à disposição. Se dê uma oportunidade ao seu familiar. Ele precisa, nesse momento, de pessoas que tenham consciência de que ele está passando por problemas de dependência química numa fase muito grave e precisa de ajuda. É você quem pode ajudá-lo, mas ninguém poderá fazer isso por ele. Por ele, muitas vezes, a morte seria um alívio, porque o uso de drogas ele é horrível para a própria pessoa que usa. Ele só é bom no momento em que a droga faz o efeito e quando passa e não tem mais dinheiro para comprar, a pessoa se sente um lixo, o pior dos seres. E não é essa a ideia. A ideia é nós convivermos e vivermos com as dificuldades da vida e aprendermos a lidar criando habilidades para lidar com a vida como ela é, com os amores, com as dores, com tudo que ela pode oferecer, sem a necessidade do uso de drogas. E aí essa mensagem do Para Dependentes Químicos para vocês. Se dê essa oportunidade e a internação involuntária ela é possível e funciona. Um grande abraço para você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!